uma série de mensagens que tem o intuito de apresentar a todos os membros da Igreja de Deus os seus direitos, os seus deveres. Vamos trazer a declaração de fé e vou trazer também usos e costumes. São informações fundamentais e importantes para nós, como deusianos, conhecer um pouco mais sobre nós como integrantes deste grande ministério que é a Igreja de Deus no Brasil. Lembrando que boa parte dessas informações que estarão sendo transmitidas para vocês, elas dizem respeito a todos os membros das igrejas de Deus em qualquer lugar do mundo, principalmente do Brasil. Seja em qualquer estado, cidade ou país que houver uma igreja de Deus, essas são normas e recomendações que devem ser seguidas. Por isso, não perca nenhuma das apresentações, pois elas vão falar muito claramente para você sobre o que você deve fazer para ser um verdadeiro deusiano. Eu sou o pastor Júnior Fonseca e tenho um grande prazer de ter você comigo nesta noite. Hoje eu estarei falando sobre algo essencial. Nós estaremos falando sobre a declaração de fé da Igreja de Deus. Quando alguém aceita ser um deusiano, ele precisa aceitar automaticamente toda a declaração de fé, porque é a nossa base teológica de fé. Para isso, ele é levado à frente da igreja, é lido cada um dos itens da declaração de fé e lhe é feita uma pergunta: você aceita a declaração da Igreja de Deus, a doutrina de fé da Igreja de Deus? Se a pessoa disser que sim, ela passa a ser um membro da Igreja de Deus no Brasil, estando na sua igreja local, mas ele é parte de um grupo maior, um conjunto maior, que é a Igreja de Deus em todo o território nacional. Sendo assim, eu mostro para vocês agora cada um dos itens e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a nossa visão teológica, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Para se tornar um irmão deusiano, é necessário que você aceite a declaração de fé da Igreja de Deus, porque é nela que nós baseamos a nossa forma de crer, de pensar, de acreditar. Item 1. Na inspiração verbal da Bíblia. No primeiro item da declaração de fé da Igreja de Deus, é dito sobre crer na inspiração verbal da Bíblia. Isso corresponde a dizer que nós cremos que a Bíblia não foi obras de mãos humanas, não é pensamento de um homem, mas que o próprio Espírito Santo usou um homem para fazer com que a mensagem de Deus chegasse àqueles que creem. Então, a Bíblia tem um poder espiritual, porque veio do próprio Deus para todos nós. Sendo assim, ela é irrefutável, ou seja, não cabe margem para alguém ficar questionando as verdades do Evangelho e de todas as passagens bíblicas, pois o próprio Deus fez com que ela chegasse até nós. Item 2. Em um só Deus existente eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são aqueles que constituíram tudo que existe. E eles também têm a finalidade de fazer com que o homem possa crescer, se desenvolver. É Deus que nos abençoa, é Deus que cuida de nossas vidas. E Ele pode utilizar o próprio Filho, através da palavra que Ele e a vida que Ele nos deixou, ou o Espírito Santo, que é o poder de Deus em nós, operando em nossas vidas. Cremos sim que existe uma força maligna, que é Satanás, que tem o objetivo de tentar ao homem, mas que o próprio Deus
é o nosso cuidador, defensor e abençoador. Com Ele, podemos resistir e vencer todas as forças malignas. Ele é o único e suficiente para nos dar vida e vida em abundância e nos abençoar em todas as nossas empreitadas. Item 3. Que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado dentre os mortos, que subiu aos céus e hoje está à destra de Deus como intercessor. Assim como a narrativa bíblica fala sobre a vida de Jesus por meio dos evangelhos, nós cremos tal qual ali está descrito, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que Jesus é o Filho de Deus, enviado para nos ensinar, e por meio das suas pisaduras somos curados, sarados dos nossos próprios erros e defeitos. Jesus é o único caminho para a salvação. Item 4. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o arrependimento é ordenado por Deus a todos como necessário para o perdão dos pecados. Só houve um homem perfeito sobre a face da terra, Jesus na figura humana, e esse próprio Cristo nos ensinou tudo o que devemos viver e fazer. Ele é perfeito, e nós precisamos nos arrepender e viver conforme as leis de Deus ensinadas pelo seu Filho quando no mundo esteve. É preciso se arrepender, de fato e de verdade, de todos os erros, de todas as ações que não condizem com a vontade de Deus, ensinada por meio do seu Filho. Item 5. Que justificação, regeneração e novo nascimento são operados pela fé no sangue de Jesus Cristo. A justificação é o fato de nós estarmos ligados a Cristo e por meio do seu sacrifício somos purificados. Jesus nos justifica perante Deus, porque estamos ligados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E regeneração é o que haverá para aqueles que creem que o Senhor enviou Jesus. São regenerados das suas ações, dos seus pecados, dos seus erros, fazendo-se tornarem puros e santos, se cumprirem a vontade de Deus em suas vidas. Item 6. Na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós cremos na santificação subsequente ao novo nascimento, porque a santificação significa a purificação dos erros dos pecados. Por isso que nós chamamos de batismo, o descer às águas, porque o próprio João Batista nos ensinou. E nós cremos na santificação que ocorre para todos aqueles que descem às águas, pois ao descer às águas morrem para este mundo, e quando nascem estão ligados a Cristo. Estando uma vez ligado a Cristo, o próprio sangue de Cristo nos lava mais uma vez de todo o pecado, nos purificando, e crendo na palavra e no Espírito Santo que habita em nós, podemos prevalecer diante de toda a dificuldade que o mundo pode nos impor e sermos chamados de filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, na santidade como modelo de vida de Deus para o seu povo. Só há uma forma correta de mudarmos a nossa conduta, é buscarmos a santificação. A santificação é um estado de purificação do coração. Não significa que nós não iremos pecar. Nós, como filhos de Deus, devemos buscar a santidade, como quem busca um alvo a ser atingido. Nos esforçando, dia após dia, iremos melhorar. Só tendo um alvo realmente digno, correto, que é a santificação, é que podemos não nos perder diante dos desafios que a vida nos impõe. Até o momento você acompanhou comigo as 7 primeiras declarações de fé da Igreja de Deus.
As outras 7 declarações, que fazem um total de 14, elas serão ministradas na semana que vem, ok? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.